existe um chamado, um caminho de luz, de força, de conexão com o sagrado. Sabe, quando a gente olha para um arranha-céu gigante, a gente sabe que teve toda uma planta matemática rigorosa por trás, né? Uhum, com certeza, aquela precisão absurda de engenharia para que o prédio simplesmente não desabe. Exato. Mas, tipo, quando a gente olha para as maiores construções da história humana, as nossas fés, as religiões, os sistemas que movem a vida de bilhões de pessoas, a gente tende a achar que elas simplesmente caíram prontas do céu. E olha, essa grande ilusão ótica da nossa cultura, porque a arquitetura do sagrado, ela costuma ser forjada bem no meio do caos, sabe? No meio da bagunça mesmo. Sim, no meio da dor, de crises sociais profundas e daquela necessidade pura de sobrevivência. Não é algo feito numa prancheta de desenho isolada ou num momento de calmaria perfeita, de jeito nenhum. Certo, vamos desvendar isso. Sejam todos bem-vindos a mais esse mergulho profundo, para quem nos ouve sempre e para quem está chegando agora. A nossa missão hoje é entender a engenharia por trás da fé. Uhum. Tipo, como as religiões nascem, né? E aí a gente está usando como base um texto super fascinante chamado Como Surgem as Religiões. E é importante a gente deixar algo muito claro, desde o primeiro segundo, Não estamos aqui para debater ou julgar se a crença A ou a crença B é verdadeira ou falsa. Nossa, não, esse não é o ponto de forma alguma. O nosso objetivo aqui é puramente dissecar a engrenagem humana, a história e a psicologia que fazem um sistema de crenças surgir e se sustentar através de tantos séculos. É um olhar sobre os mecanismos, não sobre a teologia em si. O material que a gente está analisando mapeia muito bem como as grandes dúvidas existenciais da humanidade invariavelmente colidem com a necessidade de organizar a vida em sociedade. E o resultado dessa colisão é justamente o que a gente chama de religião, certo? Exatamente. E o texto traz os 7 processos históricos que dão origem a essas tradições. É fascinante. Cara, tem uma premissa logo no início das nossas fontes que me pegou de jeito, que é aquela ideia do dilema do ovo e da galinha da espiritualidade. Clássico. O que vem primeiro, não é? Pois é, o que vem primeiro? A instituição com seus templos e regras ou o sentimento interno? E a conclusão do texto é categórica, né? A religiosidade, que é o sentimento, vem antes. Muito antes. A religião organizada vem depois. E por que isso? Porque a religiosidade ela é inerente à condição humana. É tipo o assombro daquele nosso ancestral lá atrás ao olhar para um céu estrelado. Aham. Ou a angústia diante da morte de alguém querido, sabe? Ou a tentativa de encontrar um padrão no movimento das estações do ano para poder plantar. Esse impulso de buscar um significado maior, esse é o material bruto. Entendi. E a religião seria o quê, então? A religião é a fábrica que tenta processar esse material bruto. Nossa, lendo sobre essa diferença no material, me veio uma imagem na cabeça. Eu fiquei pensando que a religiosidade seria como aquela vontade incontrolável de cantarolar uma melodia quando a gente está muito feliz. Ou profundamente triste, né? Sim, exatamente. É algo orgânico, que simplesmente escapa pelos lábios, você nem pensa. Já a religião seria quando a gente pega essa mesma melodia instintiva e, cara, a gente escreve uma partitura complexa. E aí você contrata um maestro. Isso. Contrata um maestro, define quem senta onde, exige um código de vestimenta e monta uma orquestra sinfônica inteira para tocar aquela mesma música, só que em horários super específicos. Olha, essa analogia da orquestra é excelente. O que é fascinante aqui é que ela ajuda a gente a entender por que novas religiões continuam surgindo o tempo todo. Pense bem, uma orquestra pode tocar a mesma sinfonia lindamente por séculos. Aham, e todo mundo aplaude. Sim, mas a sociedade fora do teatro está mudando. A economia muda, as guerras acontecem, a ciência avança. Chega um ponto em que aquelas partituras antigas simplesmente não conseguem mais traduzir as dores ou as esperanças daquela nova geração. A música começa a soar meio mecânica, né? Totalmente mecânica, desconectada da realidade das ruas. A sinfonia meio que perde o sentido para quem está ouvindo ali no dia a dia. Exato. E é a partir dessa dissonância, dessa exaustão com as velhas respostas, que o ser humano sai em busca de novas harmonias. Um novo sistema precisa ser criado para dar conta das novas angústias. Mas peraí, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui. Isso me soa quase
Utilitarista demais. Quer dizer que, no fundo, toda religião nasce puramente como uma ferramenta de resolução de problemas para uma época específica, tipo um band-aid social. Um pragmatismo frio do tipo, temos uma crise de ansiedade no século V, vamos inventar um dogma? É, tipo isso. Então, a mecânica social tá lá, mas o gatilho inicial raramente é frio ou calculado desse jeito. Na verdade, a transição da teoria para a prática quase sempre depende de uma faísca totalmente imprevisível. Uma faísca, como assim? Pense em como as ideias ganham tração na história. Às vezes, o motor não é um debate sociológico gigante e prolongado. É uma ruptura dramática. É uma voz solitária que afirma ter uma mensagem direta do além. Ah, entendi. E isso nos leva aos 2 primeiros processos de formação do texto, que são super baseados em figuras centrais, o que me faz lembrar do caso do islamismo. O primeiro processo, a revelação espiritual. Exato. A fonte conta que lá no ano 610 d.C., Maomé estava isolado, meditando numa caverna no Monte Hira. E, de repente, o arcanjo Gabriel aparece e dá uma ordem direta para ele, de uma palavra só: recita. E isso acaba gerando o Alcorão ao longo de mais de 20 anos. Mas sabe o que eu acho mais intrigante aqui? O fato dele não saber ler. Isso. O fato histórico de que Maomé era um mercador que não sabia ler nem escrever. E esse é o detalhe que faz toda a engrenagem girar. Do ponto de vista da psicologia das massas e da validação de uma nova fé, a improbabilidade daquele evento é a sua maior força. Como assim, a improbabilidade? Pensa bem, um homem analfabeto proferindo versos de uma complexidade poética e teológica absurda não se apresenta como um filósofo genial. Ele se apresenta como um canal, né? Exato, um instrumento. Para os primeiros seguidores, a mensagem era tão grandiosa que jamais poderia ter vindo daquela mente humana específica. A revelação direta, essa faísca divina, tem um poder de mobilização gigantesco porque ela elimina a dúvida intelectual. A palavra ali recitada passa a ser o próprio pedaço do divino na Terra. Sim, a palavra é a prova. Tá, é uma dinâmica onde a palavra, o discurso, é o motor de arranque. Mas e quando a faísca é o extremo oposto disso? Porque o texto coloca o cristianismo logo em seguida como o segundo processo. A martirização. Sim. E lá, o mecanismo muda completamente. Jesus prega por um período curtíssimo, coisa de 3 anos. Historicamente, é muito pouco tempo para cimentar uma instituição mundial. É nada de tempo. O que muda o jogo de verdade, pelo que a fonte aponta, é a execução dele na cruz. A força motriz aqui é o poder avassalador do martírio. Se conectarmos isso com um panorama maior da psicologia humana, faz todo sentido. Explica melhor isso pra gente. Imagina que um líder carismático passa anos dizendo que traz a verdade suprema. E aí, de repente, o Estado pega esse cara e o executa de forma brutal e humilhante. É um choque de realidade. Um choque gigantesco. Os seguidores enfrentam uma crise de dissonância cognitiva brutal. Eles têm 2 opções ali. Ou eles admitem que foram enganados e que o líder era apenas um mortal que foi derrotado. Ou eles precisam ressignificar aquela tragédia. Precisamente, eles precisam transformar a pior derrota possível na vitória definitiva. E a interpretação daquela morte não como uma punição política, mas como um sacrifício voluntário, um sacrifício de amor à humanidade, inverte toda a lógica do poder da época. Caramba! A cruz, que era um instrumento de terror e vergonha do Império Romano, vira o símbolo de salvação. A dor do líder serve como a prova definitiva de que a mensagem era inabalável. Sem a crucificação e a crença que vem em seguida na ressurreição, Jesus provavelmente seria registrado na história apenas como mais um profeta reformador. O martírio foi o que cortou o cordão umbilical ali com o judaísmo e fundou uma identidade nova. Sim, foi a morte violenta que acendeu a chama. Colocando os 2 processos lado a lado, o contraste é fascinante. Em um, a palavra pavimenta o caminho. No outro, é a ausência física, a tragédia. Mas eu preciso provocar. Lá vem. A gente está falando de anjos em cavernas e execuções sangrentas em praça pública.
Mas será que uma nova fé sempre precisa de um líder super carismático ou de um choque elétrico desse tamanho para ganhar força inicial? Na verdade, não. E é aí que entram os próximos processos. Às vezes, o motor de uma nova religião é pura e simplesmente a fadiga. O cansaço mesmo? Sim, as pessoas chegam no limite da exaustão com o sistema que já existe. Não tem nenhum anjo aparecendo, sabe? É só uma constatação lúcida de que as regras atuais estão esmagando as pessoas. Foi exatamente esse esgotamento que serviu de estopim para o budismo, que é o nosso terceiro processo, a reforma religiosa. A história de Siddhartha Gautama, o Buda. Ele nasce como um príncipe abastado, inserido ali na tradição do hinduísmo, na Índia Antiga. Uhum. Mas ele começa a observar o peso absurdo daquele sistema. O hinduísmo da época tinha um sistema de castas super rígido e um excesso de rituais que dependiam da classe sacerdotal. Ele percebe que aquilo tudo não estava aliviando o sofrimento crônico das pessoas. Estava, de certa forma, institucionalizando esse sofrimento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na leitura que eu fiz. A genialidade dele está na economia de energia, né? Como assim economia de energia? Ele não tenta apagar a cultura anterior inteira. O budismo reaproveita conceitos que já estavam super enraizados na cabeça da galera, tipo o karma e o ciclo de reencarnações. O que ele muda é a via de acesso a isso. Ele remove a barreira das castas, né? Sim, ele diz que a iluminação é uma questão de prática pessoal acessível a qualquer um. Eu confesso que, lendo essa parte, a analogia que me veio foi a de atualizar o sistema operacional de um celular que fica lento. Olha só. Tipo, o hinduísmo era o sistema que rodava na Índia inteira. Mas com o tempo, para grande parte da população, esse sistema ficou pesado, cheio de burocracias e cobrava um pedágio que só a elite podia pagar. E aí ele lança uma atualização de software. Isso. Uma atualização que usa as mesmas peças, o mesmo hardware, mas que roda de forma super leve em qualquer aparelho. Qualquer pessoa pode usar. É uma ótima forma de visualizar a reforma religiosa. A interface com o usuário é completamente democratizada. Mas olha, a história nos mostra que a sobrevivência humana às vezes exige atualizações muito mais forçadas, sobre condições extremas. Que é onde entra o nosso quarto processo. O sincretismo religioso. E o texto traz o caso da Umbanda, no Brasil Colônia, que é um dos exemplos mais contundentes do mundo. E aqui, infelizmente, a analogia da atualização de celular não serve mais, porque não tinha opção de escolha ali. Milhões de africanos foram escravizados, arrancados de suas terras. E proibidos, sob ameaça de morte, de cultuar os seus orixás. E aí, diante dessa parede impenetrável, o que eles fazem? Eles começam a olhar para as imagens dos santos católicos, que eram os únicos permitidos ali pelos colonizadores, e passam a encontrar arquétipos ocultos neles. É um processo de mapeamento cognitivo de sobrevivência impressionante. Eles olham para a figura de Nossa Senhora, que é associada à maternidade, e sincronizam com Iemanjá, a grande mãe dos mares. E olham para São Sebastião, o mártir ligado às matas, e conectam com Oxóssi, o rei caçador. E misturam tudo isso com influências do xamanismo indígena e do espiritismo europeu mais tarde. Sim, vira um complexo gigantesco. Então, para manter a lógica das analogias, se o budismo foi atualizar o celular, o sincretismo que formou a Umbanda foi como ser trancado à força numa cozinha estranha, com o seu livro de receitas roubado, e aí você tem que inventar um prato inteiramente novo só com os ingredientes que sobraram na geladeira, puramente para poder sobreviver. E nós precisamos dar o devido peso a isso, sabe? O termo sincretismo às vezes é usado de forma muito leviana, como se fosse uma mistura bonitinha de culturas numa feira. E não foi. Foi doloroso. Foi um mecanismo de camuflagem incrivelmente sofisticado diante de uma opressão brutal. A religião nasce ali como um mecanismo brilhante de resistência para não deixar a essência daquele povo morrer. Bom, a gente já passou por resistência contra a escravidão, príncipes dissidentes, martírio, anjos, mas a nossa fonte vai para um lado que me deixou surpreso. Dá para um sistema gigante nascer puramente da rotina, só do hábito, sem rebelião, sem trauma. A resposta está no nosso quinto processo,
a institucionalização de práticas, e o exemplo clássico é o shintoísmo no Japão. É fascinante, porque ele é completamente orgânico, de baixo para cima. Não tem fundador, né? Não há um profeta que sobe a montanha, não tem líder. Tudo nasce da rotina dos camponeses japoneses há milhares de anos. Eles dependiam da agricultura, então começaram a agradecer aos espíritos da natureza que controlavam o clima, os kamis. Então era literalmente o agricultor agradecendo porque choveu e o arroz brotou. Sim, um hábito local. E eu achei loucura ver como essa rotina de camponês vira uma doutrina de Estado. O governo japonês observou que aquilo já unia as pessoas e simplesmente oficializou. Criou templos, sacerdotes, tudo. E politizou a coisa, conectando o imperador à deusa do sol. A política absorve a natureza e institucionaliza o hábito. Mas e quando a natureza não é mais o foco da sociedade? O sexto processo fala de renovação moral e filosófica e foca no espiritismo de Allan Kardec no século XIX. Exato. Se no Japão antigo a base era a natureza, na Europa do século XIX a base era a máquina, a ciência, a razão. A Revolução Industrial estava rolando. E a fé cega medieval já não estava colando para muita gente. O que o Kardec faz? Ele foca na lógica. Ele tenta aplicar um método científico para estudar fenômenos invisíveis. O que demonstra a incrível capacidade de adaptação da humanidade. A mente daquela época precisava que a espiritualidade usasse a linguagem da razão. O ritual não é mais queimar incenso. O ritual principal passa a ser a reforma íntima, a análise lógica do próprio comportamento. Mas isso me deixa numa dúvida cruel. Se o Kardec tentou ser tão científico e o shintoísmo foi tão natural, as religiões modernas tendem a abandonar aquele velho modelo do profeta solitário ouvindo vozes do além? De forma alguma. O canal de contato não foi desligado, ele só mudou de formato. E isso nos leva ao sétimo processo, a comunicação mediúnica. Onde antes você tinha um único profeta na caverna, agora a espiritualidade usa a mediunidade para se estruturar, e de forma bem pragmática. A fonte volta a Umbanda aqui com o famoso Grito de 1908, pelo Zélio de Moraes, onde o Caboclo das Sete Encruzilhadas dita as leis de funcionamento da religião ali, na hora, uso do branco, atendimento gratuito. É a entidade que dita, e não um concílio de bispos debatendo por meses. A mediunidade, muitas vezes, assume esse papel de organizar o caos social. Falando em organizar o caos social, isso puxa a parte do texto sobre a função terrena da religião. E o exemplo do Moisés libertando o povo hebreu da escravidão no Egito me deixou de queixo caído. É o momento de organizar a comunidade, né? Sim, eles saem da escravidão, onde não decidiam nada, e vão para o deserto. Sem regras, sem leis, eles iam se matar por água em 2 semanas. Aí Moisés surge com os 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Uma base de convivência. Ele atua quase como um advogado constitucionalista entregando um código civil básico, só que disfarçado de lei divina para garantir que a multidão em pânico fosse obedecer. E aqui a gente recupera um trecho vital do texto que diz: a religião é feita por religiosos. Sem o ser humano para praticar e o espírito para orientar, a religião é apenas um livro guardado. E, claro, nenhuma religião nasce de um mecanismo só. É toda uma grande mistura de sincretismo, renovação e organização. Tá, então o arranha-céu foi construído, mas o que acontece depois que a religião cresce? Porque a gente sabe que elas se fraturam, elas se dividem em denominações, né? Com certeza. À medida que o tempo passa, os textos originais ganham novas interpretações por disputas de teologia, claro, mas principalmente por cultura e jogos de poder político. A história está cheia de líderes que usam a religião para legitimar controle sobre povos. Então, o que isso tudo significa? Porque hoje, com o avanço da globalização, a ciência desvendando tudo, o secularismo, o texto sugere que as religiões estão com os dias contados. Isso levanta uma questão importante, mas a resposta baseada na nossa fonte é não. Elas não estão morrendo. O futuro envolve adaptação, maior diálogo e novas espiritualidades. Porque a ciência explica o como o universo funciona, mas não o porquê.
Enquanto houverem perguntas sobre o sentido da vida e da morte, a busca pelo sagrado vai continuar. Nossa, é verdade. Olhar para a história das religiões através desses processos todos muda muita coisa. Sem dúvida. O principal aprendizado aqui é nos ensinar a não reduzir a complexidade da fé alheia. A diversidade religiosa que a gente vê no mundo é, no fim das contas, a prova máxima da criatividade espiritual humana. E é por isso que importa tanto, para quem dedicou seu tempo a essa imersão com a gente, compreender que a religião nasce de necessidades humanas tangíveis ajuda demais a gerar empatia, né? A gerar tolerância nesse nosso mundo tão hiperconectado e ao mesmo tempo tão isolado. Como a própria fonte cita, a religião se forma pelo amor ou pela dor. É um lembrete de que todos estamos buscando conforto de alguma forma. Exato. E eu queria deixar uma semente para reflexão futura, algo para quem nos ouve pensar. Se as religiões nascem para responder às angústias específicas de suas épocas, na nossa era atual de inteligência artificial, de isolamento digital profundo, de exploração espacial, de onde é que vai vir a próxima grande religião? Nossa, é uma ótima pergunta. Será que o novo Monte Hira vai ser um servidor em nuvem? Deixou essa no ar. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho de hoje. Continuem questionando e até a Se próxima. este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento e à sua caminhada espiritual, considere apoiar este trabalho. Toda a arrecadação gerada aqui no canal será integralmente destinada à manutenção da Casa Espírita Xangô das Almas, contribuindo diretamente para a continuidade das atividades, atendimentos e obras espirituais realizadas com seriedade e caridade. Seu apoio faz a diferença. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Gratidão pela sua presença e por fortalecer este propósito. Axé!